Olá! Eu já fiz vídeos a respeito de mangás aqui no canal, mangá e anime aqui no canal. Eu já fiz vídeo especificamente explicando por que normalmente eu não gosto de anime. Eu já fiz, vira e mexe, eu dou umas cutucadas em fã de One Piece, só pra... Normalmente, quando a galera fala que não gosta de anime, é porque a experiência deles com essa mídia é isso aqui. Mas eu não gosto de filme. Eu não gosto de desenho. Eu não gosto de série. Não faz o mínimo sentido falar isso. Mas as pessoas falam, eu não gosto de anime. Por quê? Porque o que ela conhece de anime é isso aqui. Ela viu só as coisas mais escrachadas, tipo One Piece, por exemplo. Faz análise narrativa dos filmes de One Piece. Faça isso ou te perseguirem em seus Um pesadelos. dia eu pego... A Pérola Man, não! A Pérola Man! Um dia eu pretendo fazer as análises dos filmes, sim. lançar a bait. E eu devo dizer, o termo piratinha que estica é engraçado demais pra fazer a troslada. Mas no vídeo de hoje eu queria dar uma opinião sem zoeira, séria, a respeito de One Piece. Eu tô quebrando minha própria regra, a minha regra pessoal aqui no canal é que eu não falo de séries, desenhos, ou gibis, ou mangás que ainda não acabaram. Porque, às vezes, o final tem uma diferença muito drástica de qualidade, o final é muito bom e salva uma história merda, ou o final é muito merda e estraga uma história boa. Eu entendo, mas eu acho que essa é uma abordagem muito ocidentalizada de consumir histórias. Quando você para pra pegar a forma que histórias orientais são construídas a partir da filosofia oriental, você pega ali na China das três grandes, né, três grandes filosofias. Não é porque é filosofia, porque também tem religião ali no meio, mas os três grandes, né? O confucionismo, né, o ruísmo, o taoísmo e... Caralho, esqueci o terceiro. Filho da puta. Pera aí. China. Confucionismo. Three Teachings. Aqui, budismo. Caraca, como é que eu esqueci? Budismo, o confucionismo, que é o ruísmo, e o taoísmo. Quando você parar pra ver como os três grandes ensinamentos moldaram a sociedade asiática a partir da China, você percebe que existe muito mais do que aqui no Ocidente uma orientação ao aproveitar a jornada, a aproveitar o ambiente, a não buscar o fim, mas sim buscar o caminho, né? O caminho do Dao. Então, o meio termo. E essa parada de determinar histórias, não que o Elba tenha falado isso, determinar histórias pelo seu final, ou buscar consumir uma história só porque ela está finalizada, é algo que você encontra muito mais aqui do que lá. Não que não tenha lá, mas você encontra muito mais aqui. Lá é muito mais normal a pessoa ler uma história pelo aproveitamento momentâneo que aquela história te traz. Não é porque ela tem um fim que ela vai ter um valor maior ou menor. A gente pode ver isso pelo próprio formato da Shonen Jump, que solta capítulos semanais individuais que, por mais que continuem história, eles são feitos com Kisho Tenketsu para ter uma experiência completa dentro. Então, a maior parte das obras da Shonen Jump é cortada. Elas nunca vão ter fim. Mas elas têm seus fãs, ela tem as pessoas que leem. Então, você deixar de ler uma obra que é boa porque ela não teve um fim, ou você deixar de ler uma obra boa porque teve um fim ruim, é tipo perder, sei lá, vamos botar aqui 90% de algo que você amaria por 10% que você não gostaria. É uma troca muito mais negativa para você. Tudo bem que as pessoas têm percepções diferentes sobre elementos diferentes. E claro que a forma que você reage vai ser a forma que você reage, não a forma que eu reajo. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes é uma barreira inconsciente determinada pela nossa forma de ver o mundo e de como a sociedade ocidental evoluiu a partir da filosofia greco-romana depois que se misturou com ensinamentos do judaico-cristão sobre bem e mal, punição, salvação, o fim das coisas, o fim do mundo, o fim da vida. E isso é documentado através da ciência da escrita, né? Como que isso foi mudando a forma que a gente, além de enxergar o mundo, muda a forma que a gente escreve histórias e passa informação. Então, a minha visão, que eu sempre tento
abordar e mudar em mim mesmo, porque eu não sou isolado desse contexto, é parar de pensar em consumir uma história como algo objetivo para chegar ao seu final. E sim consumir uma história porque ela causa sensações em mim. Ela me faz viver novas realidades, pensar em coisas e ter experiências. Não importa se a história tem um capítulo, não importa se a história tem 10, 100, 1000. Se ela é boa e me faz querer continuar lendo, eu vou continuar lendo. E deixar de consumir coisas que eu gostaria porque elas não têm um fim é deixar de aproveitar todo um caminho da sua vida, sabe? É tipo fechar uma porta. E eu tento sempre evitar esse tipo de coisa. Mas como o que eu vou falar é absolutamente independente do final da história, eu acho que eu posso dizer. E também tem o fato de que eu já cansei de esperar o final de One Piece, né? 20 anos o negócio tá aí. Fora que você não precisa consumir uma obra inteira para falar sobre ela. Os próprios autores dividem suas obras em certas métricas. Eles dividem em, palavra, frases, parágrafos, páginas, capítulos, arcos, sagas, capítulos, arcos, livros, sagas, e por aí vai. Então, o próprio autor escreve a história com uma métrica em mente. E você pode julgar uma história por qualquer métrica. Algumas métricas são mais difíceis do que outras. Tipo, julgar uma história por cada palavra dela deve ser um negócio infernal de se fazer. Por cada parágrafo, tem gente que já faz. Por cada página, você encontra texto explicando formatação de página para trazer uma experiência boa. E por aí vai evoluindo e ficando mais fácil. Só que o que importa aqui é como você passa a crítica, né? Se você passa a crítica de uma forma competente e bem estruturada, provavelmente não importa muito qual a métrica que você escolhe, já que sua crítica está orientada para essa métrica. Em geral, é só deixar bem claro sobre o que você está falando, do contexto, do tamanho da porcentagem da obra que você está falando, né? Se for o caso, para orientar melhor a pessoa, e como que você pretende organizar isso. Então, por isso eu faço análise de arco. Tem gente que já me falou, você não pode analisar One Piece enquanto você não lê tudo. Mas isso é uma tarefa impossível, porque a própria obra não acabou. E aí? Então quer dizer que ninguém pode falar um ai sobre a obra? Os editores da Jump têm que ficar assim? Sobre todas as obras da Jump, ninguém pode falar nada porque elas nunca acabaram? Porque elas, né, quando elas são canceladas, por exemplo, elas não acabaram. Elas chegam até um ponto que é cortado. Então eu acho esse argumento dessas pessoas da internet que falam você não pode criticar algo porque você não consumiu tudo, muito bobo. A melhor forma é você só determinar de forma clara qual que é a métrica que você está trabalhando. Então acho que eu posso me dar o luxo de falar o que eu quero falar. Eu não sou completamente leigo em One Piece. Quando o One Piece saiu, a minha namorada da época era super fã de One Piece, e aí a gente lia o mangá traduzido, que era traduzido do japonês para o inglês, a gente lia em inglês. Quando saiu o anime de One Piece, a gente estava super animado pra assistir. E assim, eu adorava isso, eu devia ter uns... Eu era mais jovem, não vou dizer a idade e número certinho, mas... A gente era super fã de One Piece. Aí saiu o anime e nós assistimos aquela versão da Funimation, toda tesourada, toda editada, aquela que o Sanji fuma pirulito e as pistolas têm uma... Isso saiu o quê? Em 2005? Por aí? O Elba tem uns 50 anos de idade, por acaso? tela na ponta. Eu imagino, ele tá, do jeito que ele falou, eu imagino que ele já deva ter uns 15 anos de idade aí, né? Que o Coronel Smoker não fuma, sabe? Aquela, então. E aquilo foi uma merda tão grande que estragou o mangá pra mim. Ver aquele anime todo tesourado, todo mutilado, todo editado, conseguiu tirar de mim o prazer de ler o mangá. Eu ainda continuei lendo e eu não lembro. Foda, hein? Eu não vou criticar tanto isso, porque acontece comigo também. Não exatamente como aconteceu com ele. Mas fandoms conseguem me fazer desgostar de uma obra. Ou de um jogo. Eu tomei raiva de Undertale por causa de fã de Undertale. Cara, eu amo as músicas de Undertale. É capaz de eu chorar escutando as músicas de Undertale. Mas eu não consigo jogar o jogo. Qual das duas coisas aconteceu? Acho que é Enies Lobby que foi até onde eu li. Que é a prisão onde eles resgatam. Que eles invadem a prisão dos Marines pra conseguir resgatar. Que tem uns. Eu lembro que tem um pirata zumbi. Uma parada assim. Será que ele tá confundindo com o Thriller Bark? Mas eu não lembro se o que vem depois é isso ou se é aquela ilha do deus elétrico. E eu não lembro qual dos dois acontece. Foi até aí que eu li.
E daí eu meio que cansei, tá ligado? Eu cansei porque eu percebi que o One Piece ele repete a mesma fórmula. Ou talvez fosse um bloco da história que repetiu muito a mesma fórmula e me deu no saco. Sempre era isso. Eles chegavam numa ilha, aí eles viam o grande vilão, mas não derrotavam ele. Talvez não derrotassem porque foda-se ele, porque ignorava ele. Em Alabasta é foda, né? Porque o Crocodile bota o Luffy pra mamar 2 vezes. Depois fala, cansei, valeu. Até mais. Quase mata ele afogado e depois quase mata ele no deserto e vai embora. Vou deixar você sofrendo aí, e vai embora. Talvez não derrotassem porque ele não começava uma briga. Talvez não derrotassem porque ele batia e ganhava deles. Mas encontra o grande vilão e não derrota ele. Daí na ilha, eles fazem amigos e ou aprendem algo novo, ou obtêm algum item novo, ou lembram de alguma coisa do passado. Então aquele vilão que não foi derrotado, ele agora volta e sacaneia pra caralho com os novos amigos que fizeram na ilha. E aí os Chapéus de Palha vão lá e usando o que eles aprenderam, encontraram ou lembraram, conseguem derrotar o grande vilão, todo mundo fica feliz e eles partem a próxima ilha. Tá errado o que ele falou? Não. Só que se você aplicar essa mesma metodologia pra qualquer história, você vai encontrar uma fórmula muito clara. Porque é muito abstrato. Você pegar qualquer obra grande e tentar afastar tanto assim e tentar ver só em esqueleto, vamos dizer, em esqueleto superficial, você vai encontrar a mesma coisa. Só que o ponto da história, o ponto desses acontecimentos, não é a função deles pro leitor, né? Não é a função deles mecânica. É a função emocional pra você. O que você sente. O que você sente quando descobre sobre a Robin querer viver. O que você sente quando descobre que o soldado de chumbo em Dressrosa é o Kyrus. O que você sente quando... Vou botar outra aí. Em Water 7, que as pessoas que você achava legal, os carpinteiros, eram os vilões. Tipo, esse que é o foco de real pro leitor dessas fórmulas, vamos dizer assim. Só que as fórmulas, quando você tira elas de todo o contexto, de todo o drama, de toda a trama, de todo o impacto emocional, de todo o simbolismo, de todo o diálogo, de tudo, claro, vai parecer só um negócio repetitivo. Mas eu acho isso uma armadilha que a gente pode entrar. Porque isso não é escrito. Quando você até para pegar a fórmula, por exemplo, eu vou falar do Gato de Botas 2 no canal, sobre como ele é um filme completamente formulaico, mas que ele funciona muito, 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 muito bem. Por quê? Porque diversas técnicas narrativas estão conectadas, e ao mesmo tempo que elas estão conectadas, elas servem para causar algum estado emocional no espectador, no caso, e isso tem uma mensagem por trás. Você junta tudo isso, fica ótimo. É isso que você quer. É o suficiente para você curtir. Não vai ser revolucionário, mas você vai curtir e vai ser gostoso. Então, eu acho muito problemático pegar isso, essa visão estrutural, que é uma visão estrutural superficial, porque ao mesmo tempo que você vê esse negócio de longe, você não está observando o ajuste de ritmo, você não está observando como que está sendo o desenvolvimento de personagem, qual que tá mentiras e verdades narrativas estão sendo expostas, você não está pegando como é que o capítulo em si tem a progressão em relação à quadrinização, em relação ao ajuste de curva de tensão e a zona... É que isso é coisa de jogo, né? A zona de fluxo, mas no caso a zona de fluxo de leitura. Como que as coisas estão fluindo. Você não está pegando a forma que ele está construindo preparações e depois te dando recompensas. Então, quando você tira tudo isso, pra mim é muito fácil falar, é repetitivo. Algumas coisas vão ter semelhanças? Vão. Igual eu falei, Dressrosa parece Alabasta. Muito melhor, no caso. Mas parece, é uma estrutura muito parecida. Só que isso não torna a história repetitiva. E por mais que a macroestrutura de One Piece Mugiwaras chegam numa ilha, descobrem um problema, fazem um amigo que sofre por esse problema, vão lá, acabam com quem gera esse problema e vão embora, porra, mano, pega, sei lá, o épico de Gilgamesh, você vai ver que é a mesma coisa. Você pega, não no sentido que é a mesma coisa de One Piece, mas que é a mesma coisa de que quando você pega uma estrutura tão macro assim, todos os detalhes ficam borrados. E parece que é só uma tinta misturada, vamos dizer assim. Só que não é, você que está longe demais. E por isso eu acho esse argumento complicado. Porque
É tipo jogar tudo fora e falar, viu, não tinha nada. Mas você ao mesmo tempo pegou e jogou tudo fora. Óbvio que não vai ter nada. Você jogou tudo fora. Então eu não gosto muito desse argumento, porque ele diminui toda uma boa construção de tudo. Quero análise de Prisoners RS. Menor que 3. Ô Rick, eu acho que eu já ouvi falar dessa história. Por acaso seria um webtoon? Agora eu não lembro. Então, eu acho que sobre esse tipo de argumento é um que eu inclusive evito em fazer nos meus vídeos. A galera fala de Bleach também, o arco da Soul Society é igual ao arco do Ecomundo e tal, usando essa mesma abordagem. O de Bleach tem algumas granularidades, às vezes um pouco mais equivalentes, vamos dizer assim, né? Tipo, dos espadas pros capitães e tal. Só que quando você para ver da distância que o Elba tá fazendo aqui, os vilões de One Piece também servem a mesma coisa. Background e tal. Aí você começa a ver que esses detalhes, não detalhes, esses outros elementos narrativos que estão em volta, que suportam esses pilares maiores, vamos dizer assim, importam, porque sem eles tudo cai. Sim, essa é a fórmula do mito do herói, isso é o feijão com arroz, mas ver sendo repetido 3 ou 4 vezes em curta sequência, meio que me enjoou de One Piece e eu dropei a série. No hard feelings, sabe? Sem ressentimentos. Porque, ora essa, quando eu tinha meus 8, 10 anos que eu li Homem-Aranha e Vingadores, eu larguei também de ler por muito menos do que isso. E eu não tô falando aqui que quem lê Vingadores ou One Piece é bobo que não percebeu que a história se repete. Como eu disse, isso é mito do herói, isso é a forma básica de você contar a história de um herói fantástico. Beleza que se repita, é o esperado. Mas eu enjoei, parei de ler. Agora, e aí foi aquela coisa, de novo, esse vídeo eu tô falando aqui isso sério de coração. Eu não quero que isso pareça que eu tô tirando sarro de fã de One Piece. Esse é um raro caso que eu não tô tirando sarro de fã de One Piece, eu tô falando sério mesmo. Eu não quero que pareça que eu tô desmerecendo quem gosta de anime. Não é isso, de forma alguma. Mas eu vejo a galera com uma dedicação desesperada a One Piece. É assustador. Que eu fico, vale me Deus, que negócio é esse? Eu já vi gente dizer, não ironicamente, que One Piece é a melhor obra literária já escrita. Aí eu... Não. Vamos deixar claro. Não é. Nunca foi, nem nunca será. Ok? Mas é talvez o quadrinho pós-Dragon Ball mais importante até hoje. Eu falo, meu amigo, como você fala um negócio desse? Aí se eu falo, mas você já leu Dostoiévski? Não li, você já leu Shakespeare? Porra nenhuma, não li bosta nenhuma de Shakespeare. Você leu, sei lá, essa de Queiroz? Porra, não, Elba tá sendo elitista pra caralho, só fala aí desses clássicos aí, caro pra caralho. Primeiro que não é caro, se é tudo domínio público, você consegue ler de graça. E eu até entendo que One Piece tem uma linguagem muito mais leve e muito mais acessível do que... Você acha um exagero? Eu não. Eu acho que One Piece é o quadrinho mais relevante japonês, né, pós-Dragon Ball. Cara, é incalculável o tamanho de One Piece hoje em dia. É bizarro. Dragon Ball ainda maior? É. Mas, tirando a importância de Dragon Ball, já deixando ele na outra geração, da nova geração, One Piece é o maior impacto. É o maior impacto. É só... Cara, a gente não consegue compreender o tamanho de One Piece. Isso é bizarro. Dostoiévski e Shakespeare, mas... E passou Super-Homem, né? Então... A Evolução dos Bichos, por exemplo, que agora foi traduzido como A Fazenda dos Animais. É um negócio que ele literalmente foi escrito como se fosse um livro infantil, tá ligado? A linguagem é absolutamente simples e acessível. Você diz dele ser a melhor obra literária? Não, sim, isso aí acho que todo mundo que botar o cérebro pra pensar um pouquinho percebe. Então a história tem as lições tão pesadas quanto, tão boas quanto, e ele é muito menor. One Piece não é ruim. One Piece não é ruim. Eu me parar e falar, não, pra um shonen. Não. Nem precisa ser pra um shonen. One Piece não é ruim. O que significa ser ruim ou bom? Depende da métrica que você vai usar. Porque eu posso falar que certos arcos de One Piece são maravilhosos. E posso falar que outros arcos são uma merda. Eu posso falar que certos momentos de One Piece são os melhores que já me fizeram chorar. E posso falar que tem outros momentos de One Piece que me fizeram dar vontade de jogar o mangá na fogueira. E aí? Tá complicado. Porque a natureza da produção que One Piece tem, na Shonen Jump, exige que ele faça certas coisas que não são boas para a qualidade da história. Então isso são muitas coisas que tem que entrar em consideração na hora que a gente vai falar sobre esse tipo de coisa. Talvez, para mim, o maior mérito de One Piece como obra, olhando do ponto de vista da produção de um mangá, é o fato de ser uma obra boa. Constantemente boa. Ela tem seus picos de grandeza absurdo, ela tem suas quedas terríveis, só que a percepção que você tem dela
É mais das emoções positivas do que das partes ruins. Isso faz com que ela sempre seja constantemente boa. Fazer uma obra boa, que dura mais de 1000 capítulos, é uma tarefa que uma pessoa, né? Não são várias pessoas fazendo uma história. É um autor principal, né? Que vai ter sua equipe ali ajudando e tal, mas que não tem outros autores que vão pegar ali e continuar a cronologia oficial da história, só ele. Fazer isso durante 1000 capítulos, mais de 1000 capítulos, não pode. E realmente não pode ser ruim. Tem que ter alguma coisa boa ali. E por isso que eu acho que One Piece, o maior mérito é ela conseguir se manter boa, mesmo tendo que ser publicada semanalmente, mesmo que tenha que enrolar, mesmo que todos os problemas de One Piece, ela consegue continuar a ser boa. Mas também não é perfeito. Eu concedo que ele não é ruim, eu concedo que eu gosto muito de tirar sarro. Eu gosto mais de tirar sarro do fã cego que acha de verdade que aquilo é a melhor história já escrita, do que eu realmente acho One Piece ruim. Não é tão ruim assim. Não é ruim em absoluto. Ele é uma história. Ele é bem desenhado, ele é bem escrito, os personagens se desenvolvem e a história não deixa ponta Se desenvolvem até um certo momento, né? Porque depois o Oda só falou foda-se pra essa porra. solta. Mas sabe qual é o problema? Os personagens se desenvolvem e a história não deixa ponta solta. Isso não é sinal de ser uma das coisas mais bem escritas do mundo. Isso é o básico, gente. Eu já tive perguntas, já tive conversa com um amigo falando, mano, mas por que você acha One Piece tão estupidamente bom assim? Ah, não, é porque, olha, os personagens crescem, se desenvolvem, amadurecem. E aí, as pontas que ele deixou lá no primeiro capítulo, agora no capítulo 700 ele tá puxando de volta. Porra! Mas quando é com Bleach? Falo nada. Ichigo Quincy, primeiro capítulo, hein? Ichigo saindo de não quer se envolver com ninguém, não quer ter poder, não quer ver fantasma, pra o quê? Aceitar a responsabilidade, perder os poderes de novo, ver que realmente ele quer ser capaz de proteger, ele quer ser capaz de ter força, ele não quer ser protegido, inclusive é o trauma dele, né, ser protegido pela mãe que morreu. E aí a gente descobre depois, né, que ele também é parte com isso por causa da mãe. Tá desde o primeiro capítulo, porque a Rukia falou, tá escrito, a Rukia fala, era pra ter passado apenas metade, como que ele absorveu tudo. Absorveu. Mas aí, quando é com Bleach, é foda, né? Uma pessoa fala isso e eu penso, porra, cara, você só leu o mangá na vida inteira, né? Eu não falo isso, porque se eu falar isso, eu pareço um puto de um babaca elitista. Falamos aí a menção obrigatória a Bleach na live. Mas os personagens se desenvolverem e amadurecerem, isso é o mínimo pra uma história bem escrita. Sim. Você não deixar ponta solta na sua história também faz parte do mínimo de uma história bem escrita. Por que alguém lê uma história? Vai variar de pessoa pra pessoa. Hoje em dia, existe uma grande tendência da população em geral a consumir histórias por informação. São pessoas que ligam puramente para a consistência da trama. A pessoa liga para que tudo faça sentido e tenha lógica. Elas só ligam para informação, informação, informação. Só que uma história não é composta só de informação. Uma história pode ter ponta solta, mas se ela te causar uma experiência sensacional, a experiência sensacional vai diminuir por causa da ponta solta? Para algumas pessoas vai, para outras não. Então eu acho que é muito complicado determinar apenas uma boa história, ou o básico de uma história, por ponta solta. E desenvolvimento de personagem, lembrando que um personagem se desenvolver é diferente de um arco de personagem. Arco de personagem é mudança narrativa. Arco narrativo de personagem, né? É uma mudança narrativa que envolve a escrita interna do personagem em relação a ele acreditar em uma mentira e tentar encontrar a verdade dele enquanto ele busca um objetivo consciente e depois percebe que não era isso que ele necessitava e blá blá blá. Um personagem se desenvolver ou mudar pode ser amadurecer, pode ser ficar mais rancoroso ou mais carinhoso, pode ser envelhecer, ter responsabilidade, ficar deprimido. Isso pode ser consequência de um arco narrativo de personagem, mas não é necessário que seja. Por exemplo, o Luffy fica um momento muito mal quando ele é jogado pra fora de Sabaody. Ele fica, caralho, perdi meus companheiros e tal, fodeu. O Ace morreu. Né, mais pra frente, né, depois
a treta, e o Jinbei dá um porradão nele, né? E o Luffy percebe, eu ainda tenho meus amigos. Ali o Luffy amadurece. Mas o arco de personagem dele continua sendo um arco de personagem estático. Inclusive, esse é um dos momentos do arco estático, que é quando o personagem ele se vê perdido, a mentira do mundo começa a massacrar ele, e aí todo mundo que ele mudou, porque como ele era um herói catalisador, ele muda o mundo em volta dele, e as pessoas que ele ajudou voltam de alguma forma para fazer com que ele supere esse momento difícil. E no caso, essa volta pode ser física ou metafórica, ou abstrata. No caso ali foi abstrato, é ele lembrando e contando nos dedos as pessoas enquanto tem um flashback com elas. E delas retribuindo de alguma forma, né, o carinho e a lealdade que o Luffy teve por elas. E aí o Luffy consegue superar essa situação. Aí o Luffy amadurece e tal. Mas o arco dele continua o mesmo, entendeu? Então existe essa distinção que é importante a gente fazer. Eita. Isso não deveria ser... Eu fico genuinamente chateado quando eu vejo alguém usando essas coisas como exemplo de por que a história é tão boa. Isso não deveria ser sinal de uma história tão boa. Isso é o mínimo pra uma história bem escrita. Ah, não, mas é porque... Quando o cara fala que isso é o que torna a história muito boa, eu realmente fico pensando, esse cara só leu Dragon Ball e Naruto a vida inteira, não é possível. Se ele tivesse lido Dragon Ball... Ó, pra que cagar em Dragon Ball, mano? Pra que cagar em Dragon Ball? Dragon Ball, mangá, tá bom? Todos esquisitos. Tem problema? Tem? Claro que tem, porra. Mas, ó, vai ler. Se você não leu, vai ler. Se você acha que eu tô mentindo, vai ler. Porque tem muito anime baseado em lutinha, em dois bonecos se batendo, que aí sim, foda-se, ignora, os personagens não envelhecem, os personagens não amadurecem, os personagens não aprendem nada. Ele tá falando de Dragon Ball, não tá? Tem um vídeo aqui no Grimório do Narrador analisando Dragon Ball, fazendo um react, no caso, ao vídeo que a gente assistiu, que a gente vai comentar exatamente sobre isso, como Dragon Ball tem tema, tem também profundidade. Caralho, Evangelion? Não. Mas tem a profundidade da mensagem que ele quer passar, tem desenvolvimento de personagem, sim, Goku também tem um arco estático, por exemplo. Tem problema? Tem um monte de problema. Mas a forma, novamente, a pessoa, hoje em dia, vou usar o Elba de exemplo aqui, não quer dizer que ele só faça isso, mas estou usando ele de exemplo aqui porque ele comentou. Supondo que ele está falando de Dragon Ball, que parece que é o caso. A pessoa busca informação. Não tem ponta solta, não tem desenvolvimento de personagem, beleza. Só que aí, suponha que tudo isso seja verdade em Dragon Ball. Você tem toda a forma que o Toriyama escreve Dragon Ball nas páginas, que envolve quadrinização, guiar o seu olho, combate dos personagens representarem alguma coisa emocional importante. Narrador, não tem nada disso não. Não? É só você comparar a diferença das lutas que o Toriyama escreve para as lutas que ele não escreve. Você vai ver que as lutas que ele escreve significam alguma coisa, na maior parte das vezes. Gohan versus Cell, por exemplo, Goku versus Freeza, até Goku versus Raditz, qualquer luta. Goku versus Jack Chun, qualquer luta. Você vai ver que existe um motivo emocional e narrativo para aquela luta que está acontecendo. Porém, pegue uma luta que ele não escreveu. Bota aí Dragon Ball Super Hero. Se eu não me engano, foi esse que eu vi um pouco do roteiro que o Toriyama escreveu. Ele fala as coisas, aí depois ele bota. Aqui vai ter uma luta legal. Desculpa por não dar muita explicação. E aí você vê, não sei se foi do Broly ou do Super Hero. E aí você vê como a luta, apesar de visualmente legal, é vazia, falta alguma coisa. Que é exatamente essas conexões que o Toriyama faz na escrita dele, usando muito bem as necessidades dos personagens, as sutilezas, etc e tal. Dragon Ball tem muita coisa boa, as pessoas falam mal de Dragon Ball puramente por, eu vou ser generoso com toda a população otaku aqui, por desconhecimento. Porque elas não leram o mangá. Porque se elas lerem o mangá, elas vão ver que Dragon Ball sola, como um produto de diversão, né, shonen, uma leitura, sola todas as obras que ela gosta. Parece o Zé Colmeia, tá ligado? Que ele corre, ele nunca corre, apanha, nunca aprende nada e a floresta nunca acaba. Gente, comparar com Zé Colmeia e Tom e Jerry, isso não é mérito. A gente tá em 2021. Uma história que os personagens não amadurecem e não se desenvolvem é uma merda. Pô, mas você não pode falar isso? Falo. Falo. Eu não sei o que acontece. Depende da proposta. Se não for a proposta da história, não tem problema. Talvez seja velho, talvez seja velharia, porque na minha época, quando a gente via Speed Racer, e era isso que tinha de anime, ok, deve ser mais velho do que eu, mas começo dos anos 90, em que a gente tinha, sei lá, tinha Ranma, e tinha Speed Racer, e tinha Thunderhawks qualifica. Ranma é muito bom, não sei, inclusive. Mas Gogo 5, era isso? Foda-se. Esses animes antigões, dos anos 60, 70, 80, era muito isso, os personagens não cresciam, não desenvolviam. Por que você menciona? Ranma meio no meio disso aí, cara.
Rama-Man é bom pra caralho! Vai tomar no cu! Tem. É muito episódico? É. Mas Rama-Man é muito bom. Tem desenvolvimento de personagem, tem desenvolvimento de trama, tem drama. Porra, tem momento emocionante, tem lição de vida. Caralho, tem arco de personagem, tem tudo, porra. Viam, não melhoravam, e a galera adorava. Mas isso era nos anos 60, 70, 80. Pô, meteu o Rama aí, tu vacilou. As histórias, os roteiros eram uma merda, tá ligado? Como? As histórias só ficaram boas a partir dos anos 70, 80, 90, então antes não tem roteiro. Não foi isso que ele falou, tô de sacanagem aqui. Mas, cara, porra, vai assistir do Devilman antigo, então, sei lá, que é diferentão. Tem coisa boa, só que a gente, na TV, não tinha acesso. Na TV é sempre mais, né? Só que a quantidade de coisa bacana que existia na TV nessa época é muito grande. É só pegar pra os clássicos, né? Não clássicos, mas esses animes mais antigos. Se você conseguir superar a barreira da animação, que realmente, aí, as produções de TV eram realmente difíceis, você vai achar coisa legal. Algumas animações, tipo Speed Racer e tal, tem uns negócios assim, é meio esquisita a história. Sim, tá? Mas se você, por exemplo, for no mercado de VHS, na época, né? Nas animações feitas para cinema ou para casa, você vai ver que a qualidade é muito boa. Pega Akira aí, por exemplo. Então, na TV você pode dizer que, em geral, sim, as coisas eram muito mais simplórias. Mas, eventualmente, você tinha, sim, uma obra muito boa, tá? O Yu Yu Hakusho mais ou menos, é um pouco depois disso aí, mas tá mais ou menos nesse período de tempo. Cavaleiros do Zodíaco é um pouco aí, mais ou menos também. Cavaleiros do Zodíaco não é lá dos melhores exemplos, porque Cavaleiros do Zodíaco tem vários problemas. Só que isso a gente acaba desconsiderando o fato novamente, da quadrinização, de como o cara guia bem o seu olho pra ler, a leitura gostosa, etc e tal. Então, existem essas coisas também. Tem vários animes, né, de robô gigante. O Dragon Quest, Dino Daiboken. Enfim. Rosa de Versalhes é bom demais. Apesar da animação ser dos anos 90, sei lá. Enfim. Em 2020, olha, diabos, One Piece não é 2020. Em 2000, no fim dos 90, quando saiu One Piece, a gente já tinha história bem escrita. E aí eu pego e comparo. Não, gente, tem história bem escrita desde o início da humanidade. A gente tem o fucking épico do Gilgamesh, a primeira história catalogada de 12 mil anos atrás, sei lá, essa porra, 6 mil anos atrás. A história boa tem desde sempre, caralho. Shakespeare, os caralho. Mas assim, novamente, na TV, nessa época, as animações tinham que superar várias dificuldades e muitas vezes elas se focavam em outros elementos que não era exatamente uma história bem contada. Pô, eu comparo One Piece com Cowboy Bebop, eu comparo One Piece com Fullmetal Alchemist, eu comparo One Piece, mais que é um mangá particularmente bom, eu comparo One Piece com Evangelion. Porra! Caralho! Vou comparar uma pizza com um hambúrguer aqui, rapidão. E eu não tô dizendo que nenhuma dessas obras são automaticamente, integralmente melhores que One Piece. Não é esse o ponto. É que todas essas obras também mostram desenvolvimento de personagem. Se você não tem desenvolvimento de personagem, amadurecimento de personagem, se eles não crescem, melhoram ou pioram ao longo da história, a história é ruim. Não dá pra... Narrativa é muito difícil a gente falar que é 100% ou 0%. Mas é um bom indicador de que isso realmente é verdade, tá? É um bom indicador de uma história bem escrita. É que durante a jornada mude o personagem ou o personagem mude o mundo em volta dele. De alguma forma, isso de fato é. Existem personagens sem arcos também. Pera aí, vamos... Ó. Existem personagens sem arcos. Um exemplo é Indiana Jones. Ou seja, o Indiana Jones não muda durante a história do filme. Mas o filme ainda assim é bom. Por quê? Porque eles focam em trama, acontecimentos. E você tem várias outras técnicas que estão ali para apoiar esse tipo de coisa a acontecer. Jotaro não muda também, tá? Giorno não muda. Tem problema a história? Tem. Tem umas paradas que não faz sentido? Também tem. Mas as histórias agradaram, fizeram sucesso, tem coisas boas, foram divertidas. Por aí vai. Então, o personagem mudar não é necessário. É porque a gente tá falando de um nicho muito específico de concepção de história. E do mais básico do básico. Quando a gente vai falar de um negócio mais elaborado, essas coisas começam a cair por terra. Mas como conhecimento básico para público em geral, o que ele tá falando faz sentido. E não é pouco ruim, não, é ruim pra caralho. Então não tem como dizer que One Piece é muito bom porque ele faz o mínimo.
Eu não tô. Eu O One Piece é muito bom porque ele faz muito mais que o mínimo. não quero humilhar ninguém, eu não quero aqui dizer, não, você tem que ler mais na vida. Mas, cara, se você genuinamente lê One Piece e acha que isso é uma das melhores coisas já escritas, você não faz ideia do que você tá perdendo. Sim. E ao mesmo tempo, se você utilizar a situação contextual correta, é uma das melhores obras já escritas. Em um mangá publicado semanalmente para o público de 12 anos de idade. Tá bom? De fato é. Não tem como negar. Os 1000 capítulos estão aí para provar. É difícil você comparar um peixe com um macaco. Não faz sentido. Assim como não faz sentido comparar George Orwell com Eiichiro Oda. É uma mídia diferente, um contexto diferente, com uma função diferente, com um propósito diferente, numa escrita diferente, entendeu? Não tem como comparar a Ilíada com One Piece, quer dizer, até tem, mas você não pode esperar de um macaco que ele nade igual um golfinho. Você não pode esperar que uma baleia consiga voar igual uma garça. Entendeu? São mundos completamente diferentes. Eu não vou comparar. Bota aí qual que é o nome mesmo? Eu não vou pegar o autor. Não vou comparar Shakespeare com Eiichiro Oda. Não faz sentido esse tipo de coisa. Então eu acho que aí tá sendo falado de forma muito ampla. É claro, caralho. Óbvio que o One Piece não é tão grande em questão de qualidade e importância para a humanidade quanto as bases da cultura ocidental de storytelling moderno. Realmente não é, porra. Mas nunca se propôs a ser e é completamente diferente da que as pessoas esperam daquela obra também. Sem sacanagem, não entenda E isso quem como... fala que One Piece tá nesse nível que eu comentei, que One Piece superou Shakespeare, por exemplo, realmente... Pai, lê aí, burrão. Entenda isso como, brother, tem tanta coisa tão boa no mundo literário que você tá ignorando completamente que tu não faz ideia. Sim, o One Piece é legal, sim, a arte é gostosinha de ver, sim, mas... Até um certo ponto da história também. One Piece é muito longo pra história que conta. A história tá rolando há 20 anos, cara. Sim. One Piece é muito longo pra história que conta. Não porque a história deveria ser pequena, mas porque, devido a todas as limitações que infelizmente a gente tem aí, da forma que o One Piece é publicado, o Oda mete muita enrolação, cara, vai tomar no cu. É muito ruim. Isso é a pior... Nossa senhora, tá maluco. O One Piece seria muito melhor se não tivesse enrolação. E seria bem menor também. Mas ainda assim seria uma obra colossal. Puta que pariu. Você curte história gigantesca e bem escrita? Lê Musashi. Musashi é um monstro, são 2 livros dessa bitela. Mas é uma história mó legal. E apesar de ser uma história... Ele tá certo. Só que... Entendeu? Ele tá certo. Mas... Tá certo da perspectiva errada, vamos dizer assim. Nossa, ela não perde tempo, tá ligado? Ela conta as histórias que tem que acontecer. Ela retrata e mostra. Pô, é mó legal. Acho que Musashi é um ótimo exemplo. Você curte história longa, grandona. Você acha legal boa, esse lance antigovernamental? Porra, eu também, velho. Você podia ler o Fazenda dos Animais, que eu já falei, 1974. Você podia ler Laranja Mecânica também, o Laranja Mecânica é um livro com um tema forte aí de rebeldia anti-establishment, que é da hora. Não, mas eu não gosto de ler livro. Eu gosto de ler as historinhas, porque eu gosto, às vezes eu gosto de ignorar o balão e ver os bonecos se batendo. Sei lá, V de Vingança tem uma arte linda, Watchmen tem uma arte linda, Reino da Manhã tem uma arte linda. Vai fundo, cara, vai fundo. Eu só peço. É pra ver que de seinen em geral ele não deve manjar muito, né? Porque quando ele poderia recomendar obras de seinen completamente diferenciadas, ele vai para os quadrinhos ocidentais, deve ser mais a especialidade dele. Aí, o que ele falou no início do vídeo, né, que ele não gosta de anime, talvez mostre um pouco como o frame de referência dele não contemplou certas coisas, e aí a opinião dele de não gosto de anime foi solidificada por um contato menor com o nicho. E aí faz sentido, né? Mas como eu falei no início do React, você não gostar de de anime, não gostar de livro, não gostar de cinema, não gostar de série, você tá jogando uma mídia inteira fora.
Tem vários gêneros, subgêneros, temas, estéticas, execuções, estilos, autores e histórias dentro desses temas, desses gêneros e tal. Então, dessas mídias. Então eu acho que eu gosto de evitar falar esse tipo de coisa pra mim, porque é muito amplo, sabe? Eu reconheço, One Piece, eu gosto mais de tirar sarro de One Piece do que eu realmente acho One Piece ruim. Mas, ao mesmo tempo, eu me preocupo de verdade com toda a geração de pessoas que estão agarrando One Piece, que é uma historinha básica, rasa, porém bem escrita. One Piece é raso? Básico eu acho que é. Isso é um mérito. O Oda faz a base muito bem. E isso se manifesta na obra durar até hoje. One Piece não revolucionou a roda. É um mundo. Não reinventou a roda. Ele é básico. Por ele ser básico e muito bem feito, ele chegou até onde chegou. Só que a complexidade do trabalho básico varia. É muito fácil você fazer um trabalho básico tendo 100 dias para escrever 20 páginas. É muito mais difícil você fazer um trabalho básico personagens. Tanto no ponto do lore, em como o autor consegue conectar as coisas para fazer sentido e serem interessantes, quanto no ponto emocional, para fazer você ficar investido com os personagens, com histórias emocionantes, com momentos sensacionais. Minha experiência. Eu acho que One Piece tem temas universais, que é a justiça, o que é até o que é correto para o governo fazer. Essas mensagens não são de personagens com crenças e ações, e a partir do combate desses personagens, conceitos, e como esses conceitos enormes, gigantes, importantes, são condensados de forma muito competente em histórias sobre pessoas vivendo e sentindo emoções e tentando superar as adversidades. É a aplicação de conceitos importantes com a profundidade correta para que os personagens sejam vivos e a interação deles manifeste. Aquele tema simplesmente se manifesta através de uma história bem contada. Entendeu? Fez sentido o que eu quis falar? Não é que o Oda seja um teórico, filósofo, sociólogo. É porque a história bem contada sobre o drama humano e sobre as dificuldades que encontramos na vida vai naturalmente fazer emergir esse tipo de coisa, que é muito bem tratada dentro da história de One Piece com os personagens presentes. Então, eu não acho One Piece raso. Eu acho que One Piece apresenta temas muito profundos de forma bem competente. E com a profundidade e com o destaque correto, vamos dizer assim. Então, eu discordo de One Piece ser raso. E se apegando nela como se fosse a coisa mais foda de que já foi escrita. Não, pô, é legal, mas é só isso, é só legal. E o fato de ter um tamanho infinito, eu não consigo ver como isso seja uma vantagem. Não, pô, é mó bom porque aí você fica lendo pra... Tamanho, pra mim, não é um determinador de qualidade ou... de qualidade, né? Se é bom ou ruim. Se a história estiver gostosa de ler, interessante, eu vou continuar lendo. Simples. Sempre nunca acaba. Pô, você leu História Sem Fim? Já leu História Sem Fim também é um livro que tem um texto muito... Eu não gosto que às vezes o Elba ele traz uns contra-argumentos para um exemplo que eu não duvido que existam. Eu acho muito capaz um fã de One Piece falar é muito bom porque nunca acaba, se lê pra sempre. Só que é a forma mais rasa de discutir um tema. Isso fica... Foi igual que aconteceu com o negócio do Pokémon. Ele trazia argumentos que são o último argumento da tier list de argumentos. Vamos dizer assim, tá lá no argumentos meme. E trata como se fosse, pelo menos eu percebo isso, tipo, a minha percepção não quer dizer que ele tá fazendo isso, mas é a minha percepção, como se fosse o argumento padrão que as pessoas vão usar para discutir aquele assunto. Leve, é muito fácil de ler. É um espantalho muito fraco. Muito acessível, mas é uma história mó louca, mó legal, cara. Mó legal. Gente, expandam seus horizontes, eu lhes rogo. Expandam seus horizontes. É muito bacana, eu entendo e concordo que One Piece tem várias mensagens muito boas contra racismo, contra tirania. Mensagem contra racismo de One Piece eu achei que ia ser... Todo mundo falava que ia ser um negócio muito melhor. Oh!
Esse, inclusive, eu falei que foi raso. No meu vídeo de Ilha dos Homens Peixe, tem 1 hora de duração. Lá eu falo como a mensagem do Oda sobre racismo foi fraca e rasa. Falei mesmo. Ali foi a galera que... O Guto que fez o trabalho do Oda. Oda, pera aí, você falou esse negócio aqui meio de qualquer forma? Pera aí, deixa eu fazer um vídeo legal sobre o assunto. Porque o Oda não falou nada. O final ali dos caras, inclusive, determina isso. Contra a corrupção, tudo isso é muito legal. Mas não é como se fosse a única obra que fala disso, né? Ou a melhor escrita que fala disso. Talvez seja mais longa, isso eu conceito. Talvez seja a mais comprida que fala disso. Mas, porra, bicho. É meio chocante quando a galera fala como se fosse a melhor coisa que tem. Isso é assustador mesmo. Como eu disse. Levando em conta toda a história da humanidade, falar que One Piece é a maior obra em questão de qualidade da humanidade realmente não faz sentido nenhum. Se você acha... Eu não quero tirar... Eu não tô tirando sarro, não tô te chamando de burrão, não tô te chamando de ignorantão. Conselho de amigo. Se você acha que os temas de One Piece são do caralho, e você acha que as histórias são mó bacanas, e você acha que, porra, mano, isso aqui é muito foda, você vai gostar muito de ler alguns textos mais clássicos do mesmo tema. Sim, é uma ótima recomendação, mas não porque uma história, um quadrinho, os personagens vão ser diferentes de texto filosófico, uma história de outro jeito, com outros personagens. Então, as pessoas às vezes não percebem como é a mistura daquilo que torna aquele elemento especial pra ela. Obviamente você vai ter os seus padrões se você gostar de um tema específico e tal. Tipo, eu gosto das mensagens do Gurren Lagann, por exemplo. E quando eu vejo uma mensagem parecida com isso em outro anime, eu fico tipo, yeah! Mas o que torna a história especial não é só uma parte dela, é todo o contexto. É tudo. Às vezes até o metacontexto. É o seu grupo de amigos. É a comunidade na internet que você participa. É a experiência compartilhada de conversar sobre aquilo quando o capítulo sai. O processo de contar e consumir histórias, ele sempre foi muito além do que tá no livro, que tá no quadrinho, que tá na página. E por isso que eu acho que muita gente tem dificuldade de analisar a história. Dá uma googlada aí, expande, procure aí livros sobre... Pô, Fahrenheit 451 é uma história interessante. Não achei tão maravilhoso, mas é uma história interessante. Busque... Citando o nosso amigo Etebilu, busque conhecimento. Tem muito mais coisa nesse mundão literário do que ficar preso vendo o Piratinha que Estica. É legal o Piratinha que Estica, mas pelo amor de Deus, não trata ele como se fosse a última bolacha do pacote. É só uma história bacana, em um universo com várias histórias muito bacanas. É que eu acho... Tá errado? Não tá errado. Mas pra que você vai bater no espantalho mais fraco de One Piece? Tenta bater no espantalho mais poderoso. Bater no espantalho mais fraco, caralho. Pega o argumento mais pica. Tipo, caralho, esse argumento aqui é imbatível. E bate nele, porra. Aí que vai ser legal. Mas bater no argumento do fã mais burro de One Piece, cara, é muito fácil. É muito raso. Igual a gente comentou aqui, a gente deve ter que tem 1 hora de react dessa porra, quase. 40 minutos, sei lá. E você viu quanta coisa a gente falou. Então, eu acho que a perspectiva do Elba em relação ao que ele quer, ou o frame de referência dele, tá desviado do que ele procura. Então, sei lá. Eu acho que é mais uma falta de paciência, eu tô de saco cheio, ou a fandom me incomodou. Eu vi essa pessoa falando isso, eu fiquei muito bolado com isso. Que acontece, inclusive, eu falei que eu tenho isso com Undertale. E aí impede que ele alinhe a expectativa com a realidade, vamos dizer assim. E aí ele lê One Piece esperando 1984 ou Evangelho. Que tudo bem, cada um sabe dividir o seu tempo da melhor forma possível. Se você tem o seu tempo específico para fazer suas coisas, você não vai ver algo que você não gosta, vai ler algo que você não gosta, normal. Vai dar uma chance para algo, para ver se fica bom, se você gosta. Você vai tentar manter no que você já tá acostumado ali e tal. Mas o frame de referência parece deslocado. Vamos lá, próximo.